Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E hoje a gente está começando uma semana, isso, estamos caminhando agora para chegar definitivamente numa grande virada em termos de números de aberturas. Essa semana eu vou concluir 265 aberturas, o que significa que só faltam 100. Olha lá, né? Tem um momento do desespero quando você começa e você fala: Meu Deus, será que eu vou dar conta disso tudo? E tem um momento do desespero do tipo: agora só tem 100 para colocar. Então temos que achar 100, né? Além do que temos que cumprir, além do que significa que, puxa, passamos da metade do fim do ano, estamos entrando no final do ano muito, muito em breve, e isso já dá aquela dor de barriga, né? Já dá aquele meio desespero, já dá aquela ansiedade. E nesse lugar, eu estava lendo aqui um pedacinho de novo do GOM, né? Do Geomebs, nos arcanos menores. E caso vocês não saibam, para ele também dava para se pensar em espadas como um caminho da fé. Já que tem tanta importância a gente olhar para o caminho de ouros, não é? No sentido de que isso, eu sempre falo e vou repetir. Se você não tem ouros normalizado na tua existência, se você não tem as moedas organizadas na tua cabeça, no teu corpo, na tua vida material e física, você ainda não entendeu que você tem moedas. Você ainda não entendeu qual é a tua grande fortuna. E sendo assim, mesmo quando você já entendeu todo o grau da materialidade, né, desse lugar onde as moedas são trocadas, você tem um segundo round, que é o que fez possivelmente a Pamela e o Wade transformarem o naipe de espadas como sendo o naipe das coisas difíceis. Porque no momento em que eu me encontro na encruzilhada dos arcanos menores de espadas, é a encruzilhada da mente que sabe ou acha que sabe, da mente que mente e sabe que mente. Então, a gente tem muitas questões filosóficas, mentais e intelectuais para desbravar depois que fisicamente eu já tenha provado de que milagres existem, ou de que transformações materiais são possíveis, ou mais do que isso, de que eu tenho as minhas moedas mesmo e elas moram no meu cofrinho e são do tamanho que eu talvez não tenha imaginado, mas são do tamanho que eu precisei ou preciso. Vamos tentar. Eu vou colocar só uma frasezinha dele sobre espadas. Sim, o tarô pode ser um caminho de entendimento e de evolução pessoal, no sentido de pessoal e espiritual e não religioso, de você ir entendendo por outros vieses o que a vida é. E aí, realmente, se há uma coisa que em espadas ou na mente, em algum momento a gente chega à conclusão, é de que a vida é isso mesmo, e eu vou morrer no final, e é só. Para todo mundo, isso é uma máxima. Agora, se é só, eu já não sei. Sem dúvida alguma, minha criatividade ou meu mental já brincou muito com o naipe de espadas para dizer que há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E aí ele diz o seguinte: nessa passagem de espadas, o homem vive um grande descontentamento com as realizações da sua personalidade em ouros e a convicção da sua própria nulidade. Porque sim, por mais que você aprenda, saiba, ou tenha caminhado, ou faça caminhos de fé, ainda somos finitos e ainda temos apenas essa jornada. E torná-la especial, ou torná-la divina, ou torná-la elevada, pode não ser aquilo que todos nós desejemos, mas nos ajuda a enfrentar os caminhos até a morte, né? Então, na passagem pelas espadas, ele chama inclusive de filosóficas, há desilusão quase trágica em relação a todo o mundo exterior e aos seus valores. A falta de fé num objetivo de vida é a constatação dolorosa de que tudo, inevitavelmente, acaba pela morte.
Sim, eu acho que em vários momentos da vida a gente olha para a vida externa e fala, gente, para que isso, né? Para quê? Então, assim, o descontentamento pode ser um lugar também de grande liberdade, de grande soltura, porque eu posso olhar para tudo e dizer, mas para que mesmo isso tudo? Hã? Hum? Nossa, eu só tenho 20 anos de autonomia, olhe lá, para que tudo isso? Hã? Então, definitivamente, quando a gente começa a perguntar quem sou eu, como diz Miguel Ruiz, quando eu começo a perguntar para que tudo isso, podem ser perguntas, no mínimo, desafiadoras e transformadoras. E elas começam a quebrar algo que é muito poderoso, que é a crença, né? E eu diria que a coisa mais poderosa ainda do que as crenças são as crenças de grupo e as leis, a lei de pertencimento a isso, né, que nos faz ficar prisionado a isso. Bom, nós vamos fazer uma abertura nessa semana, começando por uma conversa de quadrados, que a Irene Gade deixou no livro dela. Achei bem diferentes, ou pelo menos são mais novidadeiras, ou com um formato novo para olhar. Não incrivelmente novo, mas interessante de olhar, e da forma como ela dispõe até chegar à Cruz do Druida, que eu achei muito legal. E aí nós vamos caminhar um pouco ainda por essa temporada de pensar no tarô como aquele que te ajuda na travessia de evolução pessoal sobre os conhecimentos da vida, do cosmos e de tudo o mais. Né? Então, quando a gente começa a perceber que o campo vazio que me circunda não é tão vazio assim. Legal quando você põe coisa para representar o quanto não é vazio. Não é? Essa é uma das práticas da constelação com bonecos e âncoras. E aí você descobre que pode ter tanta coisa em volta sem que você perceba. E, minimamente, o tarô. Então, vamos lá? Vamos jogar? Bom, para você que está chegando aqui agora, né, lembra tanto quanto aquele que já está aqui comigo, de que o joinha e o compartilhamento desses vídeos, principalmente desse vídeo, ajuda demais. O canal faz com que eu tenha uma resposta e um respaldo para continuar o trabalho, né? Então, assim, o compartilhamento é um cara do bem, o joinha é um cara do bem. Então, me ajuda aí desse outro lado, faz aí a tua parte, vai lá, põe o joinha, vai lá, se compromete com o canal, entra nele, se cadastra. E se você quiser ainda ficar mais perto, mais junto, mais com mais gente, inclusive, tem também o canal do 365 do WhatsApp, com o link aqui embaixo do vídeo e no alto do meu canal. Eu te espero do outro lado. Então vamos seguir para a abertura de hoje. Uhul! Estamos aqui na semana 38 do 365 Abertura de Tarô. E aí a gente vai estar tendo uma nova semana com a energia da força. O arcano da força também é um arcano com suas viradas e transformações, porque ele começa sendo 11 no Marselha, depois ele vira 8 no Rider-Waite-Smith, e depois ele volta para sua posição de 11 lá no Tarot do Crowley. A gente está numa semana falando da força da vida, a força que nos alimenta, esses três chakras superiores com os três inferiores, o ser angelical e o ser bestial, aquilo que trazemos de micaélico e de luciférico, aquilo que somos enquanto deidades e aquilo que somos enquanto feras. E aí eu sempre falo, gente, olhe um pouquinho o filme da Bela e da Fera e veja se você não se enquadra ali. De toda forma, é um arcano que eu gosto muito, porque ele representa essa força dinâmica da vida, que faz meu coração pulsar, que faz os quatro, né? Aqui um monte de movimento no meio do peito e distribui isso para cima e distribui para baixo, o movimento nas panturrilhas que devolve o sangue para o alto. Então, a gente está falando de um arcano do centro dos 22 e que traz em si não só o número mestre, como a maestria de fazer a circulação das energias de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, em todas as direções. Sempre nos elevando em algum ponto e nos colocando à prova, né, de que a vida são vários cabos de guerra e várias gangorras para a gente passar. Bom, a gente vai ter as leituras, então, ainda do Tarô Individuação da Irene Gade
o esquema de 10 cartas, Mother Peace, como ela colocou, né, que seria a paz ou a mãe paz, estrela do druida, sobre o meu nome, essa abertura sobre o nome é muito legal, vocês vão curtir, né? Yantra Ione, que também é dela, 10 tronos, e a gente fecha tanto o trabalho da Irene Gard, não que eu tenha feito todas, mas as outras vão ficando muito grandes, vai ficar muito difícil para colocar aqui no 365, então eu vou estar abrindo lá para frente em algum master, em algumas coisas mais adiante. Sol em Libra, vamos fazer uma abertura para os queridos librianos do dia 22/9, beleza? Em diante. Então, essas serão as aberturas dessa semana. Abertura 259 é o esquema de 10 cartas, porque a gente está naquela pegada onde o tarô virou um mapa de autoconhecimento, de percepção, de conversa, de diálogo, de coach, de terapêutico, de entendimento de que é você que constrói a sua história. Tá bom, a gente não constrói sozinho, a gente tem 50% de autonomia autoral e o destino tem mais 50%, minimamente isso, né? Então, por quê? Porque, olha, eu não posso falar que eu domino o destino da minha rua, não posso falar que eu domino o destino da minha cidade. Sabe, fica grande o destino do país, o destino do globo, tudo isso é um destino bem maior e que vai muito além da minha capacidade de escolha. Mas dentro do meu pequeno destino, né, dentro da minha pequena história, eu tenho uma arbitragem. Essa arbitragem é o que me dá, né, esse valor de que eu posso escolher as coisas dentro do meu dia a dia, dentro do que me é possível. Então, se você busca clareza, transformação e direção, esse é um spread, abertura, tiragem ideal para a gente poder iluminar um momento de jogo. Bora jogar? Então, definitivamente, eu vou me tirar daqui, vou convidar você a abrir o seu diário de bordo e vamos trabalhar com 2 quadrados. Então, nós vamos trabalhar com a força do 8, né? Mas uma força de 8 que vira 10. Vamos lá. A estrutura da tiragem, antes de começar, a gente pré-seleciona uma carta-chave para representar a questão central. Então, a gente tem aqueles 2 jeitos que a gente pode estar pré-selecionando essa carta-chave. Eu tiro do meio do baralho que eu for usar uma carta para representar, ou eu escolho de forma projetiva, de forma significadora, onde eu, conhecendo muito dos arcanos e tal, vou lá e pego, se não um as, eu vou pegar uma carta que eu acho que significa bem a minha história do agora, do que eu quero olhar. Em seguida, a gente embaralha todo o resto do baralho, corta-se 3 vezes, porque era lei cortar 3 vezes o baralho de tarô quando eu aprendi. E 10 cartas são dispostas ao redor da carta-chave. Então, a gente tem a carta 1, que é o cruzamento, o que toca diretamente o problema em questão. A carta 2, a oposição. Veja que, então, a carta significadora não é numerada, tá? Observem no diagrama aqui do lado, que a carta 1 é a que já vai deitada. Carta 2, a oposição, que energia se contrapõe ao meu desejo ou situação. Carta 3, a situação atual, onde é que eu estou agora dentro desse processo? Carta 4, o passado, raízes, de onde se originou, qual é a base dessa questão. Carta 5, o futuro próximo, qual a tendência imediata dessa situação. Aí a gente tem a carta 6, a síntese, como é que eu posso integrar o que já foi revelado até aqui. Carta 7, a força interior, que poder oculto existe dentro de mim e que eu devo despertar. Carta 8, esperanças e medos, o que eu desejo profundamente, também temo perder ou enfrentar. Carta 9, influências exteriores, que forças do ambiente, pessoas ou circunstâncias estão atuando nessa questão. Carta 10, o fator desconhecido, que força já está em ação e será crucial para o desfecho final. Então, revela o elemento oculto que precisa ser reconhecido, pois atuará como um ponto de virada. É a carta ferramenta, é a carta que a gente pode estar aprendendo coisas. E aí, o futuro não se adivinha, se constrói, o tarô é a bússola que aponta o caminho da transformação. Bora jogar, gente boa? Então vamos em frente que a gente vai fazer esse joguinho já já. Isso, vamos lá para a mesa, né? Porque sem mesa a gente não tem jogo, gente. Então vamos lá para a mesa. Pronto.
Ah, Fernanda, com o que que você vai trabalhar? De novo, como eu acho que é um conjunto bom de cartas, né? Inclusive, assim, essa é uma abertura que eu até sugestionaria a fazer com dupla, duas vezes, assim, de você abrir duas rodadas de cartas, usando 20 cartas das 78, né? Para ter pelo menos um conjunto bem graúdo de informação, pode ficar bem bom para fazer a leitura, né? Então, fica a minha dica aí, vamos ver se eu jogo assim mesmo também. Então, se vocês anotaram, a gente começa antes de tudo. Eu tenho um assunto que eu quero olhar e eu quero que a significadora seja essa daqui, essa é a carta-chave, beleza? Aí eu vou embaralhar, como ela mandou, a gente embaralha de novo, vamos embaralhar mais uma vez, e bora mais uma vez, e aí agora a gente corta. Perfeito. Junta tudo de novo. E aí eu vou fazer do jeito que, de certa forma, é sem olhômetro, não é? Então, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai para onde? 6, 7, 8, 9, 10 para fora. Todo mundo entendeu que isso aqui é um dois quadrados? Então tá, é que eu tirei tudo de cima, não escolhi. Então o que já estava em cima é o que eu tenho para conversar. E isso também é uma fé que eu tenho profunda, de que a carta que eu decidi, a forma como eu decidi trazer as cartas, é como eu tenho que fazer a minha leitura, é o que eu tenho para ler agora. A minha questão, ela está um pouco escondida, velada, não é? Mas está se falando de trabalho. Novamente, eu vim aqui para a questão de trabalho, e quem é que veio como a carta-chave ou a carta, né, pré-selecionada? A papisa. Então, a papisa é o quanto, né, essa proposta de trabalho é intimista, ou talvez seja secreta, ou do quanto ela está guardada em silêncio, né, o quanto ela é ainda algo indoor, né, guardado mesmo. Aí a gente vai para o cruzamento. Então, o que que toca essa minha questão, né, diretamente, assim, seja porque não é um problema, é uma questão. Olha, o que toca diretamente é que é uma jornada tremendamente solitária, é uma peregrinação que depende só, praticamente, de mim e do que eu fizer com ela. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, entender que é algo bem intimista, bem pessoal, né, e bem emocional. O obstáculo maior é dar uma virada no jeito onde as coisas estão sendo, talvez, conversadas. Então, assim, eu tive 8 de taças aqui, eu tenho 6 de espadas ali no alto como oposição. Então, o que está se contrapondo ao que eu estou querendo, né? A forma de pensar, a forma de se comunicar, o de certa forma de estar seguindo adiante, não fazendo o devido apuramento do que está acontecendo, talvez eu não esteja refletindo suficientemente, né? E uma crença mesmo, o que se opõe é um seis de espadas negativo, de que talvez haja uma desesperança, né? Uma falta de acreditar que as coisas podem se movimentar diferente. A carta 3 é como é que está a situação atual, é Cavaleiro de Espadas, bom, está se tentando, está se fazendo o melhor que se sabe, então tem um movimento de comunicação, de fala, né, há uma tentativa. Aqui embaixo é o passado e as raízes. No passado, de onde isso se originou, a base dessa minha pergunta, tem muitos sucessos, tem muito trabalho bom, tem muita coisa feita, tem muita coisa realizada. Futuro próximo, eu venho para cá e a roda diz: olha, meu bem, lembra que nada é para sempre e tudo está em movimento. Então, a roda me conta, como uma carta maior, inclusive, de que o futuro próximo, a tendência imediata é de uma grande virada, ou das coisas começarem a andar de forma mais ágil, mais rápida, com mais sorte, né, que as coisas vão andar de um jeito diferente.
Na carta 6, que a gente volta, né? 6, 7, 8, 9. Na carta 6, o que que a gente tem? Como é que eu posso integrar tudo que já foi revelado aqui? Olha, eu tenho que colocar a minha vontade, juntando todas as pecinhas e entendendo que todas elas fazem parte. Então, no 10 de paus, a gente tem muito esse lugar de que eu ponho tudo junto, eu levo tudo junto, porque eu dou conta. Então, como é que eu posso integrar tudo que já foi revelado? Dizendo vocês fazem parte e dou conta. Vamos lá. Aí, junto com isso, a gente tem também a força interior, o poder oculto que existe dentro de mim e que eu devo despertar. Essa é uma carta que muitas vezes o 5 de espadas é visto como a grande capacidade mental e que às vezes, inclusive, não se percebe capaz, ou quando o mental acha que ele não venceu ainda, não conseguiu realizar ainda, não conseguiu falar ainda, que precisa falar mais, ou precisa escrever mais, enfim. A mente está criando alguns golpes aqui, né? Pensando que 5 de espadas é uma carta um pouco negativa. Então, se a gente pensar, ó, no 6, na 7, a força interior que eu tenho, esse poder oculto, é de talvez de transformar joio em trigo, transformar um pouco as minhas crenças em crenças novas. Então, tem aí coisas transformadoras, né, na minha força interior e a capacidade de chegar naquele momento de bom, tá tudo perdido, e de se recuperar como fênix no meio do nada. Esperanças e medos. Então a gente vem para cá. Esperança de brilho e de sucesso, e medo do que possa ser o brilho e o sucesso. Esperança de verdade, de verdadeiro, e o medo também do excesso da verdade, do excesso de revelação. Então, o que eu desejo profundamente é que tudo dê certo e brilhe, e ao mesmo tempo eu tenho muito medo de enfrentar o brilho, o sucesso. Então, veja como aqui é um paradoxo e é para ser lido como tal. Né? Minha falta de brilho, o lado de mim que não acredita em sucesso, mas em fracasso. Eu preciso olhar para esse binômio sucesso-fracasso. Muito bem. Carta 10, o fator desconhecido. Não, carta 9 ainda, né? As influências exteriores. Do lado de fora, existe uma força. Enquanto eu tenho muita esperança e, ao mesmo tempo, medo do brilho, do lado de fora, né, o ambiente, as pessoas, estão com ambas as forças. A força do sim, a força do não, a força polarizada, a força da energia, da falta de energia, podem ser cabos de guerra, ou a gente pode levar bonitinho, simplesmente, para uma boa gangorra de conversa. Então, assim, aqui fica uma influência onde há forças, sim, externas, algumas boas, outras nem tanto, e que eu vou ter que lidar com elas. O fator desconhecido, que pode ser a grande chave, é o cavaleiro de ouros. Cavaleiro de Ouros, toda vez que eu fecho meus olhinhos, eu penso um pouco no Cavaleiro de Ouros, né, da Videntes da Luz, que eu fiquei super apaixonada por ele, eu acho ele uma graça, porque significa que ele, primeiro, é a jovialidade. Então, o que que é o fator desconhecido? A jovialidade, a capacidade jovem ou da juventude, né, de me ajudar nessa proposta ou nesse. Nossa, parece até que eu estava sonhando com ele. Estava aqui aberto, assim, no final da caixa do baralho do Videntes. Eu resolvi trazer só para vocês não ficarem aí. Oh, o que que ela quis dizer com isso? Olha como ele é fofo. Tem várias moedas andando ao lado do seu cavalo, porque ele está caminhando pelas suas pastagens, pelas suas pradarias, pelo seu plantio. Então, assim, o cavaleiro de ouros é aquele que põe a agricultura em ação, é aquele que vai lá e põe a mão na massa. Então, o fator desconhecido é que, vamos lá, a gente põe a mão na massa, a gente faz acontecer, né? A grande capacidade materializadora do cavaleiro de moedas, ou pentáculos, ou pantáculos. Então, esse é o fator desconhecido, esse é o cara que revela tudo que eu preciso. Sendo assim, vou usar dele com força e fé,
É um cara que eu gosto bastante. Na Liz Green só vocês perceberem como eu conheço os cavaleirinhos que eu gosto. Cavaleiro de Moedas também está no meio de campos de agricultura, é o cara que sabe fazer muito plantio, plantar muita coisa. Então, o que que isso significa? Às vezes a gente tem que conhecer a semente, o plantio, época, estação de plantio. Tem que pôr a mão na massa, além de plantar, precisa colher, aí depois de colher tem que processar. Então, tem várias coisas nisso, que significa põe a mão na massa, vai lá, que esse é o fator de desbravamento da questão que você trouxe de trabalho para essa abertura. Beleza? Eu acho que sim. Eu estou bem satisfeita com a leitura, então eu vou deixar ela com vocês. Um beijo, um queijo. A gente se vê amanhã para uma parecidinha, mas um pouquinho diferente. Valeu!